Você quer aprender Copilot do zero aqui no Excel? Fala aí, pessoal. Continua nesse vídeo então. Aqui eu vou te explicar alguns prompts, né, os comandos aí do Copilot, para que você possa resolver algumas situações aqui da sua planilha, mesmo que você seja um total iniciante, nunca nem mexeu no Copilot, enfim. Você vai entender aqui então nesse vídeo como que ele funciona, como que você pode utilizar ele, para que ele serve, quais vantagens ele vai te trazer. Como você pode perceber aqui numa situação simples, eu tenho os números da tabela completamente desorganizados, né, sem padrão nenhum. Você percebe que está uma baita de uma salada aqui, né? Tem telefone que está com o número todo junto, telefone que está com vários espaços, alguns o prefixo está colado no número, outros não. Enfim, o Copilot que fez essa coluna aqui para mim. Ele adicionou essa coluna já padronizando aí os números dos telefones dos clientes, dos vendedores, enfim. Vamos entender como é que a gente faz isso e várias outras coisas também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Temos aqui uma planilha bem simples, mas você vai entender aí várias situações que você pode utilizar a inteligência artificial aqui no Excel para melhorar ela. Olha só, eu vou selecionar essa tabela inteira a princípio, tudo bem? A tabela está bem bagunçada, e aí eu vou chamar o Copilot aqui. Você percebe que para mim, ele já está me dando o ícone dele aqui embaixo, certo? De repente, se você está numa outra configuração aí do Excel, você talvez esteja vendo o Copilot aqui em cima. Se não for nenhum nem o outro, aí eu já daqui a pouco te explico o que você pode fazer, tá bom? Então eu vou clicar aqui no ícone do Copilot. E aí, pessoal, olha só. Eu vou falar aqui para ele, você viu que eu estou com a tabela selecionada, certo? Eu vou falar aqui para ele o seguinte: preciso melhorar essa tabela. Quero que ela fique com um aspecto mais profissional e organizado. Vou colocar só isso por enquanto, tá bom? Vamos ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Enquanto ele roda aqui, você vai entender, pessoal, que o Copilot serve tanto para você editar informações, tratar informações, mas ele vai muito além disso. Ele pode criar planilhas para você, tabelas de apoio, indicadores. A gente vai falar disso também. Inclusive, ele pode servir para você entender uma planilha. Isso é bem interessante também. Sabe quando você pega aquela planilha grandona, com várias abas, está tudo linkado, é informação que puxa daqui, que puxa do outro relatório. Aí você pode usar o Copilot também para te orientar com relação às fórmulas e funções da planilha, sabe? Ele pode te dar assim como se fosse um menu, sabe? Ah, percebi aqui que as informações principais vêm de tal local, as aberturas, você, caso queira mudar, você tem que editar em tal lugar. Então isso também é um ganho aí bem interessante da ferramenta, tá bom? Você vai perceber então que daqui a pouco ele já vai concluir aqui essas modificações. Olha só, pessoal, ele terminou de fazer as modificações. Então com esse simples comando aqui que eu pedi, esse simples prompt, olha só que interessante. O layout da planilha foi completamente alterado. Eu vou clicar aqui em concluído, tá bom? Ele mesmo criou um título para minha planilha, ele já formatou aqui os números, lembra que isso aqui era uma dificuldade que a gente estava tendo? Pelo menos ele já criou um padrão aqui. E olha uma coisa muito interessante também. Lembra os contatos que eu estava te falando que estavam bem bagunçados aí, bem poluídos? Olha só, eu nem coloquei isso no prompt, mas por eu já ter feito isso outras vezes, ele meio que tá no raciocínio dele que eu posso estar querendo isso de novo, sabe? Então isso é bem interessante também. Perceba que ele já ajeitou todos os números aqui para mim, já separando o prefixo, enfim, deixando na máscara de telefone padrão, né? Para facilitar a vida, o dia a dia no trabalho aí, né? E aí, pessoal, você viu que embaixo ele aproveitou e criou uma linha de total aqui pra gente também, né? O que também já ajuda bastante aí a gente ter uma tabela aí já com uma cara um pouco mais profissional, certo? Olha só o que mais que eu posso fazer aqui, pessoal. Eu vou selecionar novamente essa tabela inteira, tá bom? Essa linha de total eu vou acabar não pegando nesse momento. Você viu que eu tenho aqui o campo do faturamento, certo? E você viu que nós temos as regionais aqui da empresa, né? Então tem o nome da cidade e o estado, certo? Então algumas regionais são do estado de São Paulo e outras do Rio. Olha só o que eu vou pedir para ele. Preciso de um resumo financeiro analítico. Me retorne
as principais informações relacionadas ao faturamento. Para facilitar a leitura dele, eu vou escrever faturamento do jeito que está no título da coluna, tá? Essa é uma boa para ele entender melhor qual coluna você está falando. Até porque às vezes você tem uma base com diversas colunas com nome mais ou menos igual, então vale a pena você analisar nesse sentido também. Vou clicar aqui e vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Olha só, pessoal, ele já concluiu aqui a análise aqui da minha planilha. E olha só, eu vou rodar essa barra aqui para baixo. Olha só, pronto, criei um resumo financeiro analítico. Tal, tal, tal. Olha só que interessante, pessoal. Ele já deu as informações principais, o que é bacana. Ele começou a análise com as informações mais abrangentes. Faturamento total, a média por cliente, qual que foi seu pico aí de faturamento, né? O maior valor faturado. E ele deu algumas outras coisas que já seriam mais relevantes para termos estatísticos, né? Mas a última aqui é legal também, quantidade de clientes, enfim. Ele trouxe aqui uma série de informações, olha só. Ele trouxe o percentual do total, quanto cada informação representa, enfim. Para alguns indicadores aqui, no caso, isso nem se aplica, né? Mas vamos ver se ele trouxe mais coisas aqui para a gente que podem ser interessantes. Ó, ele trouxe. Você percebe que ele fez uma análise pelas regiões. Ele analisou o meu faturamento por região. Ou seja, qual foi o total no estado do Rio, total no estado de São Paulo. E aí ele já vem para outras aberturas também. Qual é o meu melhor cliente? Qual é o meu pior cliente, que menos contribui para o meu faturamento? Quantos por cento representa o Rio de Janeiro, São Paulo, o meu maior cliente? Também é bem interessante, certo? Vou continuar rodando aqui para baixo. Ele me trouxe agora alguns insights, que aí já seriam informações mais específicas, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro domina com mais de 80% do faturamento total. Vamos ver aqui. A grande amplitude, 37 mil, indica muita variação entre clientes. Ou seja, é difícil nessa base aqui eu identificar um ticket médio, por exemplo, porque você vê que os valores aí de faturamento por cliente, eles variam bastante, né? Desde 3 mil até 40 mil, no caso aqui dessas informações, né? Vou clicar aqui em concluído, então. E uma outra coisa que eu posso pedir para ele gerar para mim vamos pedir assim uma análise simples. Criar gráfico de colunas mostrando o faturamento por estado. Tudo bem? Pronto, pessoal. Ele já criou o gráfico aqui para a gente também. Se eu for para a direita, você vai ver que ele criou, inclusive, aquelas tabelas de resumo financeiro que a gente estava lendo aqui do lado, né? E ele já criou o gráfico aqui para a gente também. Claro que sem maiores formatações, né? Mas pelo menos já é um gráfico para adiantar seu trabalho, né? Depois você pode escolher um layout. Tá vendo que tudo que o Copilot gera para a gente já é dentro do Excel valendo mesmo, né? Então o Excel reconheceu que isso aqui é um gráfico do Excel e você pode editar aí as configurações, alterar o gráfico aí a seu critério, né? E aí, pessoal, que nem eu tinha comentado com você, se o Copilot não está aparecendo nem aqui em cima para você, nem na parte de baixo, algumas alternativas aí que você tem. A primeira delas, tenta selecionar uma informação e ver se na hora que você seleciona aparece algum ícone na direita com o símbolo do Copilot. Às vezes, num primeiro momento, isso pode acontecer. Ou então, você vem aqui em cima na guia arquivo, conta, e você verifica se sua licença está atualizada, tudo bem? Por via das dúvidas, você clica no atualizar para garantir aí que tenha puxado todas as atualizações. Muitas vezes o Excel, o Office 365, nem sempre ele atualiza tão automaticamente assim, sabe? Principalmente se a gente às vezes demora para reiniciar o computador, desligar ele, enfim. Isso pode acabar acontecendo também, tá bom? Aí, pessoal, você viu alguns usos do Copilot. Basicamente, a gente saiu, então, de uma tabela totalmente crua, né? Que era a outra tabela que eu repliquei aqui a aba, né? Eu vou deixar esse material para você baixar e brincar aí também, tá? Tentar fazer alguns prompts, pedir algumas informações, isso pode ser interessante. Você ir pegando tanto a lógica do Excel quanto da inteligência artificial, do Copilot aí no caso, né? Para você ir brincando. E também, pessoal, vou fazer um convite aí para você. No sábado, dia 30 de maio, a partir das 10 da manhã, eu vou fazer um mini curso de Excel, tabela dinâmica, IA e Power Query. O que teremos então nesse curso? Você vai revolucionar sua montagem de relatórios e dinâmicas aí no caso, beleza?
Você vai abandonar aquelas tabelas dinâmicas ruins que fica só o básico do básico, um tijolão para o seu cliente analisar. Você vai conseguir fazer uns relatórios bem bacanas, bem analíticos. Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Ó, por exemplo, você vai conseguir fazer tabelas aí com segmentações de dados, a sua dinâmica te dando várias métricas diferentes, indicadores puxando da dinâmica, tudo conversando. Além, é claro, de também entrar na parte, pessoal, de tratamento de dados, que também é bem interessante, né? Trabalhando com a Power Query, uma ferramenta aí bem forte do Excel, né? Vamos dizer assim, para você fazer tratamento de dados e melhor, automatizar tudo isso, para que quando você atualize suas bases, toda essa sequência aí de recursos que você vai utilizar já rodem automaticamente na sua planilha. E também mais sobre o uso do Copilot e a inteligência artificial em geral, né? Como ela se comunica aí com o Excel, né? Vou falar um pouco do Cloud também, como que você pode usar o Cloud Code para ter vantagens aí no Excel, né? E do zero, tá, pessoal? Você vai aprender a fazer relatórios bem mais profissionais e analíticos, né? E claro, você ganha material, certificado, gravação das aulas, enfim, tudo aí para você evoluir aí no Excel, né? De maneira rápida e prática, mais rápido e prático do que nunca, né? Você conseguir gerar relatórios, tratar informações, utilizar tudo a seu favor aí, né? Isso aí, pessoal. Se você tiver interesse, comenta sim ou me envia mensagem. Vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? E aí eu te espero lá. Valeu, até um próximo.